pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Lidecora. Se você não me conhece, meu nome é Elis Marina, sou artista plástica e trago aqui no meu canal dicas e ideias de home decor e faça você mesmo. Hoje eu vou dividir com vocês uma atualização do cantinho aqui de casa. Semana passada eu coloquei um vídeo aqui no canal mostrando uma janela que eu reformei e transformei ela numa janela farmhouse. E daí o pessoal gostou muito, graças a Deus, né? O pessoal adorou a ideia e a transformação desse cantinho, dessa janela. E uma seguidora, a Débora, ela deu uma dica. Tem um móvel embaixo dessa janela e ela deu uma dica para colocar um tampo de madeira em cima dele. Esse móvel eu comprei pela internet há uns anos atrás na Mobile. E é um móvel que eu gosto muito. E ela comentou, por que você não coloca um tampo de madeira em cima e tinge para deixar ele mais harmônico com a janela? Eu já gosto muito do móvel, mas eu adorei a dica dela e eu resolvi pegar essa dica e pôr em prática. Então eu vou dividir com vocês essa dica e também mais alguns enfeitinhos que eu coloquei aqui no nosso cantinho farmhouse e atualizar vocês de como tá esse cantinho agora. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Bom, vamos lá para a parte boa? Antes de começar a mexer no tampo do móvel, eu resolvi fazer um suporte para colocar um vaso de folhagem do lado do meu buffet. Peguei um cabo de vassoura, tirei a capa dele de plástico, medi o fundo do vaso que eu queria utilizar para encaixar nesse suporte e fiz uma marcação no cabo de vassoura. Eu cortei um pedaço de 18 centímetros de comprimento e 2 pedaços menores com 8 centímetros cada um. Cortei esses pedaços com a serra tico-tico, foi bem tranquilo de fazer. E para dar um acabamento melhor nesses pedaços do cabo de vassoura, eu lixei com uma lixadeira. Para fazer a parte central do nosso suporte de vaso, eu resolvi utilizar cavilhas. Então o que eu fiz? Peguei o pedaço de madeira maior e fiz um furo com a furadeira atravessando ele. Os 2 pedaços menores eu furei a ponta de cada um, só uma ponta, que seria onde eu ia encaixar as cavilhas. O certo é vocês medirem a profundidade que a cavilha vai ficar no cabo de vassoura e fazer esse furo da profundidade certa, porque se vocês furarem muito mais fundo, essa cavilha vai acabar afundando e não vai fazer o trabalho desejado, que é de segurar um pedaço de madeira no outro, tá? Eu fiz no olho e acabou ficando um pouquinho torto, mas deu tudo certo no final. Colei as cavilhas nos pedaços de madeira com cola para madeira e depois colei essas 2 pontas na parte central do nosso suporte. Vai ficar um X. Para fazer as pernas do nosso suporte, eu cortei 4 pedaços de cabo de vassoura com 29 centímetros de comprimento cada um. Cortei com a serra tico-tico, do mesmo jeitinho que eu fiz com os pedaços anteriores, e também lixei com uma lixadeira para dar um acabamento legal. Com o acabamento feito, eu peguei e fiz uma marcação de 6 centímetros para poder fazer o furo da onde eu ia parafusar essas pernas no nosso suporte central. Usei uma broca de furadeira com um escareador para poder encaixar bem a cabeça do parafuso e ficar com um acabamento legal também. Fiz o pré-furo, inclusive nas pontas ali do nosso X, para não acontecer de trincar o pedaço do cabo de vassoura, né? Então esse pré-furo é legal. E depois parafusei as 4 pernas no nosso suporte. Para ter certeza que o suporte ia aguentar o vaso, eu peguei essa plaquinha metálica que eu tinha aqui, encaixei na parte central do suporte e parafusei bem. Não ficou perfeito, mas até que para o primeiro suporte ele ficou bem legal. Acabei medindo errado o meu vaso, então ele não coube nesse suporte, mas eu tenho esse vaso de maranta tricolor que eu acho lindo, encaixou certinho no suporte e achei que ficou com um resultado muito bonito. Eu tenho essa begônia enorme que eu tinha que trocar de vaso e queria fazer um suporte para ela. Como ela estava bem grande, eu optei por fazer um suporte baixinho só para não deixar o vaso no chão. Peguei esse pedaço de pinos que eu tinha aqui em casa e cortei 3 pedaços. Um pedaço com 20 centímetros de comprimento e 2 pedaços com 6 centímetros de comprimento cada um. Também cortei os pezinhos do cabo de vassoura, cada um com mais ou menos 6 centímetros de altura.
Assim como as madeiras do suporte anterior, lixei tudo com a lixadeira para deixar um acabamento bem bonito, bem lisinho. E depois optei por prender as partes centrais do suporte utilizando 2 chapas metálicas. Cada chapa metálica tinha espaço para 3 parafusos e, além de deixar tudo bem certinho, também deixou bem firme. Em seguida, fiz os pré-furos nas 4 pontas do X, né, da parte central do suporte, e também parafusei os pezinhos que a gente cortou com os cabos de vassoura. Depois foi só parafusar cada pezinho no seu furo, bem tranquilo de fazer, bem fácil. Para dar um acabamento legal, passei verniz spray em todo esse suporte. Finalmente troquei a begônia de vaso, coloquei num vaso maior, dei o acabamento na parte de cima com casca de pinos polida e coloquei ela em cima do suporte. E finalmente, seguindo a dica da Débora, né, da seguidora aqui do canal, eu tinha mandado cortar um pedaço de pinos para colocar em cima do móvel. Eu mandei cortar ele um pouquinho maior do que a largura do móvel. E para dar um acabamento e proteger todo esse pedaço de madeira, eu passei uma demão de stain na cor embuia, que é o mesmo stain que eu utilizei nas portas e na base da nossa janela farmhouse do vídeo anterior. Sou suspeita, mas eu achei que ficou linda a tonalidade dessa madeira. E finalmente, o momento mais esperado, tirei toda a decoração que já estava montada em cima do móvel para encaixar a tábua de pinos. Ali eu medi bem para ela ficar com as 2 laterais ali bem iguais, né, para não ter perigo de ficar torto, e fiz a medição e a marcação para poder furar esse tampo e pegar certinho nessa borda do móvel. Furei com a furadeira com a broca escariadora também para a cabeça do parafuso encaixar ali dentro da madeira, e eu coloquei 2 parafusos de cada lado e mais 2 na parte do fundo. Então foi um total de 6 parafusos. Não posso dizer para vocês que precisava tudo isso, mas eu prefiro pecar pelo excesso que pela falta. Eu confesso para vocês que eu não posso explicar o quão bonito ficou esse móvel com essa ideia tão simples e tão fácil de fazer. Fez uma diferença enorme aqui na decoração de casa. E além de ficar mais bonito, aumentou o espaço útil do móvel. Então eu consegui inclusive colocar mais alguns enfeites que estavam parados aqui em casa, que eu não achava um lugar legal para encaixar eles, e agora eles fazem parte desse cantinho farmhouse também. Espero que vocês tenham gostado da atualização desse cantinho farmhouse, que tenham gostado tanto quanto eu e que inspire vocês a pegar um cantinho aí da casa de vocês e transformar colocando a mão na massa. Bom, é isso. Muito obrigada. Bom fim de semana e até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau.